Vem com Sérgio Esquina 62. Hoje nós estamos aqui com a Marta Ivone, a primeira enfermeira mulher nos anos 80 em Aparecida de Goiânia. Uma boa tarde, é um prazer estar com a senhora aqui. Boa tarde, Sérgio, é um prazer eu estar aqui com você. Fiquei muito feliz, né, do seu convite. E estou aqui à disposição para falar um pouco dessa Aparecida maravilhosa, né? Muito obrigado. A senhora sabe que hoje é um momento feliz para mim, porque sem vocês, mulheres, eu não existiria. E a minha mãe, Divina Moreira de Souza, gosto de falar dela com a boca cheia, que é uma mulher guerreira, foi, e uma das mais mulheres que eu já conheci. Por mais que eu tenha todo o respeito às mulheres. Por que eu quero dizer isso para a senhora? Porque nós somos 20 irmãos de um pai e uma mãe só. Minha mãe era estilo alemã, né? Loirona, baixinha, dos olhos claros, e meu pai era um negrão, bonito, bem apresentável e um grande pai. E hoje eu tô aqui com a senhora para saber um pouco, pela senhora ter sido a primeira enfermeira mulher em Aparecida de Goiânia, e carregar com a senhora esse legado todo. Eu falo também, sempre que eu falo para as pessoas, né? Naquela época, muito pobre, né? A gente trabalhava, tinha muito pouco emprego naquela época, né? Nos anos. E a gente eu vim para Aparecida para trabalhar no Santa Mônica, né? Santa Mônica, você vê Santa Mônica muitos anos. Eles lá inauguraram a parte clínica, né? De Santa Mônica. E eu vim para morar em Aparecida porque não tinha condições de trabalhar, de morar em Goiânia. E Aparecida estava começando, né? Abrir naquela época os como é que falam? Vocês falam, né? Abrir os Você fala abrir os CAIS, LBS... Não, abrir para morar, né? Moradias. Eu estava abrindo naquela época as moradias. As moradias. E eu vim para cá no intuito de morar, que era mais barato, né? Comprar casa que era barato, né? Uhum. Então foi na época do início do Tiradentes. A Colina Azul nem existia. E a gente veio com a opção mesmo, que era mais barato, né? E aí eu trabalhava lá na Santa Genoveva, e lá eu conheci o Norberto Teixeira. Grande Norberto Teixeira. Norberto. Eu ajudei lá no Santa Genoveva a cuidar do pai dele. Interessante. Ele já era prefeito, ele estava iniciando o mandato dele aqui. E eu, por cuidar do pai dele, né, ele me chamou num cantinho e falou: Marta, eu estou querendo pôr um posto de saúde em Aparecida. Não tem posto de saúde em Aparecida. Você me ajuda lá, nós criamos um posto de saúde? Pode, prefeito, se você convidar, eu vou estar indo. Foi então, a partir de hoje, você já está contratado pelo posto de saúde. E não dava assim, uns 2 meses, ele já me convidou para vir para Aparecida. E nós abrimos, eu participei de estar ali, limpando aquele local, dentro de Aparecida ali, porque hoje, né, outro empreendimento lá, e já comecei a trabalhar em Aparecida. Né? Foi eu como enfermeira, né, e depois veio mais 2 médicos, né, e trabalhou lá com um tempo. E aí ele convidou, falou: olha, eu estou querendo abrir uma maternidade. Foi naquela época que a Aparecida estava sendo invadida, não invadia não, então o pessoal estava vindo para Aparecida, né, com os loteamentos novos, né, vários loteamentos, e chegando gente de todo o país naquela época, né, não era só de Goiânia, né. E aí a gente abriu o Marlene Teixeira. Marlene Teixeira era uma clínica, né, de Esté, uma clínica que estava fechada naquela época. Aí o Norberto falou: olha, essa clínica está fechada, e nós vamos abrir ela, colocar uma maternidade. Nós vimos, sim. Abriu as portas, aliás, naquela época nós nem abriu as portas, não, nós fomos aí. Fomos lá e arrombamos a porta, e lá foi criado a Marlene Teixeira. O nome a gente que escolheu, né, por a dona Marlene, foi uma pessoa que incentivou muito, que cuidou muito, né, para que abrisse a Marlene Teixeira. E a gente colocou o nome dela e a Marlene Teixeira até hoje, né? É muito importante, dona Marta, eu friso muito que as épocas antigas é a melhor época para se viver. Hoje nós temos um mundo muito diferenciado, com criminalidade, né, com ofensa às mulheres, com ofensa ao cidadão. E eu, como eu sou uma pessoa mais familiar, eu fui criado bem ao pé da letra, e eu tenho um amor muito grande, principalmente, como eu gosto de dizer, da minha mãe, porque a minha mãe me ensinou a viver, me ensinou a ser homem.
Isso hoje eu tenho, você vê 2 filhas mulheres maravilhosas, onde que me agrada muito, onde que elas faz parte do meu cotidiano dia a dia e anda comigo. Então, assim, Norberto Teixeira, uma pessoa que tem nomes e nomes nunca vai deixar de ser, é eterno. Eu queria muito que os prefeitos de hoje fossem como Norberto Teixeira. Teve coragem. Ele desbravou a Aparecida, nós tivemos outros prefeitos que veio e fez pouco por Aparecida. Aí, com muito custo, depois veio um prefeito aí, Maguito Vilela, que ele revolucionou a Aparecida, deixou legado, né? Até na saúde mesmo, nos hospitais que foi criado dentro de Aparecida. Mas os nossos OBS, Kaiser, está muito sucateado ainda hoje. Porque naquela época, eu estou falando para você, nos anos 80, né? Foi criado primeiro o posto lá de Aparecida, postinho de saúde de Aparecida, depois a Marlene Teixeira, aí veio os 2 CAIs, que era o do Garavelo e aqui do Nova Era, né? Então, foi já assim, foi a única questão da saúde que foi desenvolvido, foi nessa época, que aí foi o Sebastião Viana, na época do Sebastião Viana, que foi inaugurado os 2 CAIs, né? Norberto saiu, veio o Sebastião Viana, e que foi inaugurado os 2 CAIs, né? E que está até hoje aí precisando, né? Kaiser Nova Era. Eu tive lá esse tempo atrás fazendo uma equipe minha de reportagem mostrando a deficiência administrativa do Kaiser Nova Era, até na reforma que já vem delongando há anos lá. E eu tive lá também à madrugada, porque não é que a gente não tenha condições, mas eu ainda sou insistente ao poder público. A minha esposa tem plano de saúde, as minhas filhas têm plano de saúde, eu não tenho. E a minha esposa briga comigo. Um dia eu passei mal, até saindo daqui. E me direcionei ao Kaiser, minha esposa, não, você passa aqui, me pega que eu vou com você. E eu fui. Cheguei lá não por eu não ser mulher, mas eu acho que eu sou um ser humano. E tem direito, né? Tenho direito. Quando eu sentei lá passando mal, eu não tive o atendimento que eu merecia. Igual muitos não têm. Senti dor até mais tarde, saí de lá às 4 da manhã, sem dormir, cansado. E custei ser atendido, né? Então, assim, hoje a gente sente uma precariedade muito grande nos atendimentos no Kaiser. Mulher, nem se fala que a mulher, não vem me falar que a mulher é um homem que ela não é, ela é mulher. E ela é indefesa, ela é sensível. Se a mulher não fosse sensível, para que existiria um homem então? A mulher precisa da gente, né? Hoje a mulher ela tem uma igualdade sim, porque ela sabe trabalhar, sabe estar, sabe abrir e fechar um estabelecimento, mas mesmo assim a gente tem que ter ela como uma pessoa mais frágil por ser mulher em questão de amor. Isso é verdade. É verdade. É. Então assim, eu vi aqui que, né, a senhora foi a primeira defensora também dos direitos das mulheres na comunidade negra aqui em Aparecida de Goiânia. Tanto em Aparecida como o Estado, né? No Estado. Você falando lá da Fundec, né? Uhum. Quando o Neon Bernardes ganhou a eleição. Homem bom. Homem bom. Então, naquela época, né, não existia nenhuma, existia algum movimento de mulheres, como o Sevan, não sei se você lembra do Sevan, a Consolinácia, você lembra da Consolinácia? Lembro. Né, existia também o Centro Popular da Mulher, né, CPM. Então, naquela época existia algum movimento de mulheres para que a política pública viesse, de fato, direito para Goiás. E não era só Goiás, o Brasil inteiro não existia organização, né, de políticas públicas para a mulher, né? E naquela época, o Fernando Collor, assim que ele assumiu, assumiu, ele colocou, né, algumas coordenações e convocou todas as mulheres do país para fazer um curso lá no Rio de Janeiro, né? Eu até lembro disso, foi um momento assim, que a gente, né, tinha aquela fragilidade, eu vim da roça, né? Eu trabalhava aqui em Aparecida, mas eu, ao mesmo tempo que eu era enfermeira, trabalhava aqui em Aparecida, casei também, né? Meus filhos pequenininhos, né? Mas eu já fazia esse trabalho com o movimento de mulheres. Primeiro foi com o movimento de mulheres. E aí
na época o União ganhou, o Vladimir Garcês, eu acho que você conhece o Vladimir Conheço Garcês, demais. nosso amigo, ele foi para a Fundec. E lá ele tinha que indicar, porque a direita naquela época era União Bernardo, né, que assumiu naquela época a prefeitura. E a esquerda não existia pessoas, naquela época era o PCdoB, tinha PCdoB, PMDB, o PCdoB era a esquerda, né? Era. Então o que aconteceu? Então esse grupo era ligado à esquerda. O PT estava começando naquela época também, e aí aqui em Goiás, que já existia. Aí o que aconteceu? Eles convocaram todas as mulheres do Maranhão, de todo o estado, uma mulher para ir para o Rio de Janeiro, para ela ser capacitada para chegar ao seu estado e criar ali um organismo que viesse trabalhar com a questão da mulher. E eu fui a privilegiada para estar em Brasília. Pode falar. Olha, primeiro eu fico elogiado e falo para a senhora que é um prazer muito grande ouvir essa história. Por quê? Porque as mulheres de antigamente é como a sua pessoa, que realmente fazia do coração para a mente com as pessoas. Hoje nós temos uma deficiência muito grande no ser humano, tanto homem como mulher, por questões da vaidade. E nós não podemos ter vaidade, porque grandes partidos existiu. Aquela época, PT, PCdoB, PSDB, MDB, todos tinham, querendo ou não, uma união pós-política. Hoje nós criamos um confronto. Isso é muito ruim para a nação. Por quê? Porque, principalmente, volto a repetir, as mulheres. Nós temos que estar mais juntas. Antigamente, uma mulher entrava na política, era poucas. Elas entravam na política, de fato, a mulher que queria ser política. E era com muita luta, né? Porque exatamente. Não tinha espaço pra ela. Hoje, até por negociatas, entra. Isso é ruim. E naquela época, teve uma questão que me convocou, né? Deixei minhas crianças pequenas, me convocou para ir para o Rio de Janeiro, para me capacitar. Me capacitei e voltei. O intuito era criar uma coordenação para trabalhar com as mulheres. Só que naquela época, algumas organizações tinham, era tudo da esquerda. Então, Deus foi tão maravilhoso comigo que eu tinha amizade com o pessoal da esquerda. E aí eu comecei a trabalhar aquelas mulheres para juntar com a gente. Aí veio, né, a esquerda com a direita e juntou as mulheres. E teve a união. Teve a união para que criasse, de fato, de direito, né, aquele organismo, que primeiro foi uma coordenação. Só que a coordenação que ela fazia, essa coordenação naquela época, ela tinha que criar, naquela época, junto com aquele grupo da esquerda com a direita, tinha que criar para criar um conselho. Um conselho que viesse esse conselho puxar a primeira conferência que teve no país. Se falava de uma conferência, mas não existia, não tinha uma conferência ainda. Aí nós fizemos? Juntamos, aí cada estado que capacitou uma mulher, ela foi para o seu estado, criou uma organização, e ali junto com a esquerda e a direita, e criou um conselho. A importância é que essa união que foi concedida, até mesmo por Deus, para estar junto, ela tem que voltar. Nós precisamos dela. Por quê? Nós não podemos ter partidos à frente. Nós temos que ter seres humanos, tem que ter mulheres e homens junto. Aquelas épocas antigas, a senhora via um matar o outro por política, era difícil, né? Podia acontecer porque ser humano é ser humano, mas é difícil. Hoje não. Hoje as pessoas estão matando por causa de política. A senhora falou grandes nomes aí, Neon Bernardes, Fernando Collor, que muitas das vezes, se a gente parar para analisar a carreira política da pessoa, a gente, antes de ofendê-la, antes de estar jogando pedra, a gente faz uma reflexão. Porque são nomes que fizeram pelo Brasil, pelo município de Goiânia, Goiás, né? Então é muito importante. Você vê, nós temos aí, a senhora deve ter tido muito conversa com Humberto Aidar. Isso. Eu tô tocando no nome dele pelo respeito que o PT tem em Goiás por ele. Nós começamos, inclusive, o Roberto Aidar e outros, né,
como hoje o Mauro Rubens, né? Todas essas pessoas, né, fizeram parte daquela época, jovenzinho, né? Com a gente, não tinha essa questão de como os outros, de estar brigando, compartilhando, porque era uma ideia. Nós tínhamos uma ideia, nós tínhamos lutando pela causa. Era a causa que a gente tinha. Humberto, né? Humberto Aidar, ele tinha uma entrada tão fácil, tanto no executivo municipal como no executivo estadual, que ele nunca viu o nome dele envolvido em briga, né? A esquerda contra a direita contra a esquerda, muito pelo contrário. Então, assim, são nomes, eu falo que são poucos nomes que ainda ressalta, né, a oportunidade de estar junto. Naquela época, magrinha agora você vê hoje, né? Outra pessoa que hoje está na política é a Adriana Corse. Eu trabalhei no Conselho Tutelar da região Noroeste, lá com o Dr. Estrogildo, com o Laureano, né, com a esposa do Pedro Azulão Júnior, né, a Andréia. Trabalhei lá com a Eliane, a conselheira Eliane. Então eu cresci ali naquele tempo, conhecendo essas pessoas e as mulheres que estavam lá, até com necessidade de ajuda. Para você ver, naquela época, voltando à questão da mulher, a gente, tanto é que quando a gente chamou a primeira conferência estadual para compor a nacional, porque cada estado, né, fez aquela organização para fazer a primeira conferência para ir para a nacional, porque o intuito era criar a Secretaria de Estado, né? Então, foi feito, o que aconteceu? Havia alguns movimentos que iam para Brasília e que sempre, até hoje, às vezes você não sabe, mas é o estado que mais leva povo, leva pessoa, é o Goiás. Por quê? Goiás está muito... como diz, eu falo sempre que Brasília foi um pedacinho que Goiás deu para ele. Ficou no meio. Não, Goiás deu um pedacinho de terra para eles fazer Brasília, né? Porque isso é a verdade, né? Era tudo Goiás. Aí, de repente, você deu um pedacinho lá para o Brasil, fez Brasília, né? Então, o que acontecia naqueles tempos do movimento? Vinha 3, 4 pessoas lá do Maranhão, dos outros estados longe, vinha de avião, 2, 3 pessoas que eles bancavam lá, né? O próprio movimento. E quem bancava mesmo a quantidade de pessoas era Goiás. A gente tinha que 10, 15 ônibus. Ia tudo para lá. Quando chegava lá, misturava e já colocava lá para... Vem Goiás, vem Mato Grosso, vem tal. Só tinha 2 pessoas no Mato Grosso, tinha 2. Mas quem levava a massa era Goiás. Goiás que mantinha, né? E qual que era a emoção da senhora de estar no meio, de sentir esse calor, de estar ali no meio e representando Goiás? Olha, naquela época, a gente não... Quando a gente chegava lá, a gente sentia um todo, né? Era como se a gente fosse... A gente eu nunca fui, porque eu nunca tive vaidade, né? A gente não tinha aquela coisa... A gente lutava por uma causa, né? E eu sentia bem quando nós íamos aqui no estado de Goiás, íamos fazer a mobilização, sabe? De cada um dar um dinheiro para colocar um ônibus, vinha dali para ver aquele quanto. Quando a gente chegava lá com aquele tanto de ônibus, né, que juntava com aquele povo, às vezes pouquinha gente, mas quando juntava, era muito emocionante, era muito bom, né? A gente ficava muito feliz. Isso é bom. Desta época para cá, a senhora teve alguma vontade de deixar a comunidade de defesa das mulheres, ou a senhora nunca perdeu a esperança de estar ali lutando por elas? Olha, não. A única tristeza que eu vou falar para você aqui, que a gente com o tempo, né, que foi criando os organismos, né, foi criando coordenação, superintendência, secretaria. A única coisa que eu acho assim que a gente lutou muito. Hoje nós temos várias leis. Quando então a Maria da Penha, por exemplo, eu estava lá no dia que foi sentado todo mundo ali, né? E ela estava lá também, que escolheu ela, né, pela história dela, a lei dela. Então, eu falo a verdade. A questão da mulher, a mulher, ela luta, briga por aquilo tudo, mas a mulher, eu falo que tem uma questãozinha na mulher, que mulher não vota em mulher. E eu acho que a mulher tem que se valorizar bastante. Porém, não é que ela não pode ter opinião de votar no homem, mas ela tem que se valorizar bastante. Eu acho assim, por exemplo, a mulher, ela não vota na mulher, ela não acredita na mulher,
e ela não confia na mulher. Entendeu? Então isso ajuda com o quê? Por exemplo, aqui em Aparecida. Aqui em Aparecida nós temos uma secretaria, né, uma secretaria da mulher, mas ela ainda não é efetivada, né? Então, ela deixa, ela não tem, por exemplo, ela não é efetivada de fato de direito. Existe a secretaria, mas é ligada a outra secretaria. Ela não tem recurso próprio. Ela não tem recurso próprio. E falta recurso para isso? Não falta vontade dos próprios vereadores a votar uma lei, né, que ela possa ter, né, o seu recurso próprio. Né? Então, sempre eu falo, gosto de conversar e falar sobre isso. Eu até anotei aqui para você, para não pecar, né? Porque eu falei aqui para você. Nós, quando a gente criou aqui nós, por eu ser tal na superintendência da mulher no estado, a gente ia puxar para o nosso lado, né? Aí nós criamos aqui, junto, naquela época do Maguito, Vilela, criamos aqui o Conselho da Mulher e depois a gente criou a coordenação, a superintendência da mulher. Nós criamos a superintendência da mulher. E depois, através da superintendência, a gente criou a secretaria da mulher. Mas o que nós queríamos naquilo? É ter o recurso próprio para que as mulheres fossem, de fato, de direito, elas serem atendidas. Você sabe que Aparecida é uma da cidade que tem mais violência contra a mulher. Mas hoje, eu penso assim, qual foi o prefeito que mais valorizou o trabalho das mulheres em Aparecida de Goiânia? Maguito Vilela. Maguito Vilela. Maguito Vilela. O Maguito é uma pessoa que deixou legados por Aparecida, sempre esteve junto com a comunidade, principalmente com as mulheres. A gente respeita muito. Mas o que falta hoje para a gente poder ter o que a gente precisa de fato, que é uma secretaria das mulheres mesmo, em defesa a elas? Olha, eu falo assim, que hoje é ter uma secretaria com recurso próprio. Entendeu? Existe projeto para que a gente possa buscar isso? Existe hoje, não existe a Secretaria da Mulher, mas ela está vinculada à Secretaria de Assistência Social. Tem que desmembrar ela. Ela tem que, a secretaria tem, por exemplo, de ter seu recurso próprio, entendeu? Ela tem que ser uma autarquia. Ela tem que ser uma autarquia, porque a partir do momento que ela é uma autarquia, ela tem dinheiro, por exemplo, igual tem assistência social, tem da educação. Então ela vai ter aquele recurso para criar os organismos. Por exemplo, nós não temos casa de passagem. Na verdade, aqui. Meu ponto de vista seria o seguinte: uma Secretaria de Defesa da Mulher, ela pode estar ligada a todas as outras secretarias da seguinte forma: a educação precisa de algo da mulher. Então a mulher ia lá e fazia o que tinha que fazer para a Secretaria de Educação. As políticas públicas hoje existem, sim. Hoje, inclusive dentro do Conselho, existe. Todas as secretarias, ela é ligada, através do Conselho, do Conselho da Mulher, são ligadas ali para inclusive, para policiar, ela é um órgão que ela vem policiar e preocupar e cobrar das autoridades, né, as políticas, entendeu? Ela é um órgão que vem... Deixa eu me explanar melhor. Um exemplo. Vamos fazer uma suposição. Hoje, a Secretaria de Educação, ela tem um desenvolvimento de trabalho em questão à mulher. Porém, no meu ponto de vista, ela deveria de solicitar uma secretaria que fosse ligada realmente à mulher, para que prestasse esse serviço junto com a Secretaria de Educação. E as demais também. Por quê? Se a gente fizer desta forma, aí sim a Secretaria da Mulher existe. Agora, se a gente deixar a Secretaria ter as suas próprias defesas à mulher, a gente não consegue levar a Secretaria da Mulher com seriedade como tem que ser levada. Porque, na verdade, hoje o Conselho é para fiscalizar. E propor políticas públicas. Existe sim. Fiscalizar e propor políticas públicas. Mas fiscalizar e propor, mas ela tem que ser executada.
Então, hoje, as políticas da mulher não é executada da forma que tem que ser feita, porque ela não tem recurso próprio. Ela não é uma autarquia. Se ela fosse uma autarquia, ela teria igual as outras secretarias. Então, por exemplo, nós não temos uma casa de passagem. As mulheres são violentadas, as mulheres são estupradas e muitas vezes elas apanham do marido. Levar para onde? E as sequelas é muito grande, né? Olha, se uma mulher aqui apanhar agora nesse momento, né? O marido, para onde você levar? Depois que ela levar para o hospital, para, né? Os primeiros socorros, e para onde você vai levar? Vai mandar ela de volta para casa? Você sabe o que acontece muito hoje? Uma covardia? É que muitas das vezes acaba de bater e passa a mão na cabeça e ela aceita. Então, se tiver a secretaria diretamente das mulheres, para que possa passar por um psicólogo, aprender mais a dar-se o valor, eu tenho certeza que o desenvolvimento das mulheres nossas são maior. Sim, muitas mulheres, eu vou falar para o senhor, que ela não larga o marido, ela não denuncia o marido de medo. Porque se ela está em casa, ela vai lá e denuncia o marido vem, revolve e mata. E que acontece todos os dias. Por que há tanta violência, tantas mortes? Porque a mulher hoje, é igual, entre aspas, que eu acho assim, quando eu vejo, não estou falando mal, mas, por exemplo, alguns políticos falam assim, hoje, hoje a mulher pode denunciar o marido, que eu banco, que eu pago. Tá, ele vai pagar R$300, não sei quanto que é aí a bolsa, mas ela vai viver só daquela bolsa? Ela tem que ter casa, ela tem que ter comida, ela tem que levar os filhos. Há toda uma política em volta para que ela possa ganhar aquele R$300, R$200, né? Então, há necessidade de políticos, de vereadores, vereadoras, dentro da Câmara. Qual que é a vereadora que mais vestiu a camisa da mulher? Qual a vereadora que mais vestiu a camisa das mulheres? Olha, hoje em Aparecida, elas têm, por exemplo, hoje tem a Camila Rosa, né? Uhum. Hoje eu estou falando de Aparecida, existe a Camila Rosa. Nós tivemos duas vereadoras. Para você ter uma ideia, como as mulheres não votam em mulher, são 20, quantas vagas hoje, vereadores? São 30. Vereadores, 25 vagas em Aparecida, né? 25 vagas. Só teve duas. Tem agora, nesse mandato, duas. Uma, né, que é a Valéria Peters. Saiu, deixou só a Camila Rosa. Uhum. Agora, como é que a Camila Rosa sozinha vai defender, nem defender, não, propor leis? Hoje a Camila Rosa está seguindo o prefeito atual ou não está? Como que ela está? Eu creio que sim. Eu creio que ela está. Eu não tenho. Se ela é base de prefeito, por que não ela levantar a bandeira da secretaria? Né? Mas ela é uma só. Agora tá aí a aprovação agora, né? Eu acho que nada deve se fazer durante a eleição. Sim, pós-eleição. Por que eu tô falando isso? É porque a Camila Rosa, como ela é mulher e tem a obrigação de defender as mulheres, né, do nosso município, como ela está ao lado do prefeito esse tempo todo, ela poderia ter feito mais. Eu acho assim, por exemplo, hoje existe o presidente, né, da Câmara. Uhum. Então, acho que para poder haver essa questão, e que nós também somos culpados, inclusive estava falando que eu sou conselheiro. Até conversei com a última reunião que tivemos aqui, inclusive para nós visitar. Porque existe lá dentro o Vilmar, ele criou a secretaria como autarquia. Só que é para ser votado e não foi votado até hoje. Não foi votado até hoje? Até hoje. Então eu acho que é o seguinte, a gente tem que também fazer nosso papel. É juntar um grupo de mulheres, principalmente as conselheiras, ir lá e cobrar. E por que ainda não foi votado? O prefeito mandou. E por que até hoje não foi votado? Deixa eu fazer uma colocação aqui simples. Quem sou eu sem a minha mulher? Ninguém. Hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei foi ao lado da minha esposa Andréa Alice Silva de Souza. Então, hoje eu tenho uma filha que trabalha na Câmara Municipal de Aparecida. A Bruna? Anos atrás, eu fui elogiado pelo presidente da Câmara que a melhor funcionária da Câmara era minha filha. Isso eu fiquei orgulhoso. Ajudei o André Fortaleza no passado, ele foi eleito, e a minha filha está lá por mérito dela, não meu, por mérito dela. Por exemplo,
Existe, eles esquecem o seguinte, eu que não estou aqui apontando, não estou apontando, ninguém. Se o prefeito mandou a lei para a Câmara, imediatamente os vereadores, principalmente lá na secretaria, né, que não existe uma secretaria, quase sua filha sabe, olhar quais são os projetos que é emergencial. Hoje em Aparecida, o projeto emergencial para ser aprovado é a questão da mulher. Não existe briga política, tem que falar, gente, é o município no Brasil, aliás, no estado de Goiás, que mais violento é Aparecida. Então vamos terminar, não interessa se um está apoiando o outro, o que está acontecendo. Vamos apoiar, vamos tirar esse papel, esse documento aqui, essa lei, e vamos lá aprovar, porque, igual você falou, é a sua esposa. Bom, eu tenho esposa, eu gostaria que ela apanhasse, eu gostaria que... Né? Então, isso que eu falo para você, não é pegar um pacote e deixar lá assim, ó, sabendo que dentro daquele pacote tem uma lei que ela é muito importante para as mulheres. É uma lei que hoje é Aparecida, sabe? Não sei se você conhece a Deni. Quem? A Deni. Já vi falar dela. Esposa, sim. É uma secretária maravilhosa. E ela tem vezes que tira do bolso dela para pagar o hotel, porque a mulher é vítima de violência, não tem para onde ir. Ela tira do bolso dela e vai lá e paga uma diária, um hotel, para a mulher ficar lá. Mas o ser humano que trabalha por amor, que trabalha porque realmente gosta do que faz, porque Deus coloca as pessoas da seguinte forma, eu não estou usando o nome de Deus em vão, jamais. Coloca pessoas e pessoas. Aquela que vem para estar junto, para trabalhar por amor, por carinho, e aquela que vem visionária financeiramente. A pessoa assim, ela faz. É igual você está mesmo comentando agora para mim. Eu sou o tipo da pessoa seguinte, se eu ver uma pessoa em dificuldade extrema e eu puder, eu faço. Às vezes a gente nem pode e faz. Agora, principalmente uma mulher. Você imagina a pessoa passando fome, a pessoa tá sendo igual acontecer de ser violentada, ter situações de risco. Como que você faz? Olha, eu falo, por exemplo, que eu tô assim, cheguei aqui até, né, falando para o que o senhor pretende, né, entrar na carreira política algum dia? Por que o senhor está fazendo esse podcast aqui para ouvir as pessoas? Né? Por exemplo, eu nunca fui chamada para nenhum vereador, para nenhum pretendente político, para ouvir o que falta dentro de Aparecida. Como é que as mulheres, por exemplo, aproveitando o mês da mulher, para vir, Marcos, você tem tantos anos que você mora em Aparecida, você conhece a política da mulher aqui em Aparecida. Então, o senhor poderia colocar uma pessoa que não eu, né, para conhecer mais a história de Aparecida, conhecer mais o que deve ou não fazer, né? Então isso é muito gratificante. Isso que o senhor está fazendo, sabe, isso que eu estou fazendo, que as pessoas, as mulheres, né, as pessoas do bem que vão ouvir esse podcast, ela vai falar, poxa, aquele homem, né, antes de ser, né, um vereador, antes de ser lá, ele quer ouvir a população, ele quer ouvir as pessoas, ele quer discutir com as pessoas. Isso, os políticos aparecendo, não estou falando nada. Talvez até faz, e eu não sei. Mas que eu saiba, nunca fez. Existe uma situação, como nós dizemos mesmo, são 25 cadeiras. Então, das 25 cadeiras, uma tem que ser de alguém. E esse alguém tem que lutar pelas causas, todas elas a que seja. Agora, nós estamos falando aqui na causa da mulher, então vamos enfatizar o seguinte. Uma vez você tendo condições para estar junto, você tem condições para levar projetos. Não adianta a gente falar e não ter projetos. Eu trabalhei na Fundec, na época que eu trabalhei na Fundec, eu até cobrei, e a Maísa, eu fiquei até com dó dela. Por quê? Porque o Neriton saiu e deixou muitos projetos voltar o dinheiro por falta de projeto. Deixou voltar o dinheiro. Então nós tivemos que devolver. Eu fui do fundo financeiro junto com o Gilson. Nós tivemos que devolver esse dinheiro. Isso aí ficou... A Kíria trabalhou lá com a gente. E a Kíria, na época, saiu de férias. E eu assumi lá na Fundec o lugar dela por alguns dias. E eu consegui recuperar todas as contas
que tinha perdido. Isso a Maísa me segurou lá. Eu fui por mérito de trabalho. E assim, eu tive essa oportunidade de trabalhar junto com a Maísa, que foi uma grande administradora. Admirei muito o serviço dela quando ela ficou. E aquilo ali me dava vontade de ajudar as pessoas. E eu não podia. Hoje, eu creio que Deus tem me preparado para que eu possa ajudar as pessoas. E para mim é fundamental, principalmente com a minha filha Bruna, que vai estar sempre ao meu lado, para que podemos ajudar as mulheres. A humildade ela cabe em todos os lugares. Vendo o senhor falar, eu lembro que o Maguito, quando ele ganhou a eleição, eu não conhecia o Maguito direito. Né? Lá de Goiás, quando ele foi presidente, não, quando ele foi governador, a gente fazia muita coisa junto, mas eu assustei um dia, bateu na porta, né, lá em casa. Eu estava todo lavando roupa, né? Aí chegou lá, quem? Maguito Vilela. Chegou lá em casa, sentou na mesa e falou assim: Marta, eu vim aqui porque eu perguntei a uma certa pessoa, que é a pessoa que mais conhece a Aparecida, as políticas de Aparecida, as políticas social de Aparecida é você. E você sabe que eu cheguei aqui e eu não tenho muito conhecimento. E eu quero trabalhar as políticas social. A minha esposa também veio, ela não conhece. Mas eu quero fazer o melhor. Você vai me contar a história de Aparecida. E você vai mostrar os pontos melhor. Para se fazer o que melhor não, minto. Os pontos necessários para a gente trabalhar a questão social de Aparecida. E ele ficou lá e eu fui contando. Aí só como nós estamos aqui falando. Sabe? Fui conversando e ele foi anotando. Eu pensava assim, eu falando com ele, pensei, mas Maguito, ex-governador, vai escutar eu não sei, eu acho que ele tá meio doido, né? Como é que ele vem na minha casa, senta numa mesa, na minha mesinha, simples mesa aqui, escutando e anotando. Eu falei, mas nunca imaginei que ele ia realmente, aquilo que eu falei, ele fez. A senhora falou uma coisa interessante, ele sentou numa simples mesa, né? Qual a diferença de uma simples mesa com uma mesa de ouro? A diferença é o carinho, é o amor, é a vontade de trabalhar pela mulher. E aí, passado pouco tempo, ele me chamou lá. Ele chegou lá e falou: Marta, tá aqui a criação, aqui está aqui a superintendência, por enquanto é a superintendência. Não tem como agora, porque tem que votar, como está acontecendo agora. Uhum. Nós vamos criar uma superintendência da mulher e você vai indicar a pessoa necessária, a pessoa que você acha que deve ir para lá. Você não quer vir, não? Eu falei: governador, nesse momento eu estou no estado, eu estou aqui nesse momento identificando e reconhecendo as comunidades quilombolas do estado, né? Eu falei: não, eu estou com um trabalho muito bom no estado e eu preciso terminar ele. E com isso eu não tenho condições. Ele falou: então você indica quem você acha de direito. Se eu falar para você que eu indiquei uma pessoa, aí eu fiquei pensando. Eu falei: não, tudo bem. E aí, indiquei a pessoa ficou lá muito tempo, né? E fez um bom trabalho. E aí um dia me liga, né? Marta, eu tô com 2 nomes na gibeira. E eu quero que você fale dessas 2 pessoas para me escolher um deles para ser meu vice. Né? Meu vice. Naquele momento meu Deus, mas você que vai indicar. Você vai falar os 2. Foi indicar, não vou não. Mas eu vou falar quem é as 2 pessoas. Como é que ela é, de que forma ela anda, tal, porque eu conheço os 2 em Deus de jovem. Então, isso era o João Antônio, e o Osair. Aí eu falei: olha, o João Antônio é isso, a pessoa competente, assim, Osair é isso. Agora você escolhe cada um deles. Aí no outro dia, eu fiquei sabendo que era o Osair que eu tinha escolhido. Você tem uma ideia, né? Então, ele tinha essa humildade de procurar as pessoas, né? Que ele achava que poderia informar as coisas para ele. Ele chegou a Aparecida, ele não fez Aparecida. Como eu acho que ele ouviu muitas pessoas que ele achou que deveria ouvir.
Eu tenho certeza que não foi só eu, foi várias pessoas. Né? E quais são esses sentimentos de uma pessoa nobre igual o eterno Marguito Vilela ter te pedido essa opinião? Para a senhora, o que representa hoje? Olha, eu vi os políticos de forma... melhorou a visão minha. A minha visão se transformou. Ele me ensinou a acreditar no político. Ele me ensinou a ainda acreditar que existe político bom. Existe político de visão. Existe político humilde. Que aquele momento, até aquele momento do Marguito vir para Aparecida, eu não acreditava, eu não confiava. Eu já tinha o político como uma, sabe? E ele me ensinou isso. Eu vejo, como se diz, hoje em dia, nós temos aí políticos que estão vindo para a política para se agraciar financeiramente. Tem políticos que estão permanecendo na política porque prestam um bom serviço à comunidade. Mas vai ter uma renovação muito grande em Aparecida. E eu espero que essa renovação Aparecida ganhe muito, né? Que queira ser qualquer um dos políticos que entrar lá, eles têm por obrigação de fazer valer as leis, né, que já existe e ampliar. Eu também confio nisso, sabe? Tem que mudar. Por exemplo, esses dias, uma pessoa me pergunta: Marta, você não quer ser candidato? Hoje você tem uma experiência muito grande. Aí eu falei para essa pessoa, olha, tudo passa. Eu já tive tempo que eu precisava ser vereador em Aparecida. Hoje não. Hoje eu posso contribuir, porque o tempo passa. E o meu tempo passou. Agora, a gente tem desejo ajudar, contribuir com outros que têm, né, vontade, que a gente vê, como eu falei para você, tem visão, tem humildade, tem querer de fazer as coisas como deve ser feito. Se fosse uma pessoa diferente, em vez de indicar um grande nome, que foi os dois que a senhora citou, tanto Osair como o João, né? Isso. Faria diferente. Falava, sou eu. Né? E a humildade, ela tava ali. A senhora falou, não, eu tenho a pessoa tal, aí contou as histórias. Eu só contei a história, para que ele pudesse avaliar um deles, entendeu? Eu tinha que contar a história. Ele que escolher a história de um, qual seria, entre eles dois, que ele poderia estar chamando como vice dele. Porque eu acho que muita gente negocia a vice. Isso. É doloroso, né? Porque é o seguinte, a vice é um cargo muito importante. Mas ele é usado hoje para puxar voto. Puxar voto. Né? Eu acho que o prefeito tinha que ter mais valor aos vice para que ele pudesse trabalhar. Nem que desse uma secretaria para ele tomar de conta. Exatamente. Então eu acho que assim, por exemplo, igual suplentes. Eu acho que um vereador, o primeiro suplente, ele teria que capacitar ele, tá ali do lado dele. Não, você é o primeiro suplente, então vamos ali levar essa pessoa, você vai capacitar, você vai estar. E aquele suplente também ser grato àquele vereador. Você entendeu? Tinha que andar de mão dada, porque ele ia aprender, sabe, com aquele vereador. Se caso aquele vereador sair, dá sequência, não por ele, mas pela população. O povo não pensa na população, não pensa nas políticas públicas que tem que ser desenvolvidas. Então, ele só pensa neles. Eu não vou pôr não, porque, você entendeu? Então, hoje a senhora teria um nome de uma mulher que poderia estar na política, disputando a cadeira na Câmara Municipal? Olha, eu acho que é ainda cedo, né? Porque eu acho assim, cedo para a gente avaliar as mulheres de Aparecida. Claro que tem muitos nomes, muitas mulheres que deveriam estar lá, sim. E se a senhora não tivesse essa pessoa, a senhora poderia apostar num trabalho verdadeiro, eficaz, porque não adianta ser bom, tem que ser eficaz, para que possa contribuir com a comunidade e principalmente com as mulheres aparecidenses? Hoje eu tenho uma visão diferente, que eu tinha antigamente. Eu lutava para que fosse a mulher. Eu acho que a mulher tem que ter seus espaços, sim. Tem que ter espaço, sim.
em todos os locais. Mas hoje, por ser mulher, fui, né, no tempo que eu falo que fui, né, de movimento de mulher feminista, eu fui feminista. Hoje não, eu participo do movimento de mulheres enquanto conselheira, né, lá do Conselho da Mulher, mas hoje eu não tenho opção assim. Sendo mulher, hoje é o projeto que a Aparecida tem que ter, não me interessa se é homem ou se é mulher. Nós precisamos trabalhar, os projetos, as leis, executar as leis, sabe? Hoje, por exemplo... Fazer cumprir. Fazer cumprir, se eu falar uma palavra certa. Por exemplo, nós temos uma lei, eu até trouxe ela para o senhor ver, depois eu passo, é uma lei, aqui, essa lei aqui, ó, a lei 14.737, de 23, dígito 23, do mês de novembro, que todos os hospitais têm aceitar, a mulher ela vai ser internada, ela tem direito a um acompanhante. Agora hoje eu acho que tem, né? Tem a lei, mas não é executada. Não é executada, né? Não. Então vamos cobrar. Cobrar dos presidentes da Câmara atual, André Fortaleza, que eu sei que é uma pessoa digna, que vai correr atrás, e cobrar dos vereadores que estão do lado dele. Tem a lei, mas não é executada. Não é executada, entendeu? Então, a gente precisa ter a visão que não quer ser mulher, eu estou falando essa questão, não precisa ser mulher, precisa ser homem, precisa de pessoas com compromisso. Compromisso. Acho que a me escrever depois eu escrever. Senhores vereadores de Aparecida de Goiânia, faço um apelo a vocês, estou aqui com a Marta, essa mulher maravilhosa que sempre cuidou de todas as mulheres aparecidenses, para que cumpra a lei 14.737/23. Não deixe de cumprir, porque vocês estão aí para isso. O papel de vocês é consultar, fiscalizar e aconselhar nosso prefeito atual. Então, por favor, cumpra a lei. Obrigada, viu? Pela intenção. Eu acho que nós estamos aqui para isso. Eu não estou aqui para brincar com a população, com o coração, com a emoção de ninguém. Eu estou aqui para estar com vocês, né? Seja político ou não, nós somos ser humano. Muitas pessoas veem a gente, eu contei uma história ali na mesa para a senhora, vê a gente só como um aproveitão. Nós não somos. Por quê? Até mesmo porque nós nunca tivemos lá para falar mal da gente. Quem já teve, sim. Agora, nós não. Eu tive sempre ao lado de grandes políticos, mas eu não fui agraciado ainda político de verdade. Então, se Deus permitir e eu chegar até lá, a senhora pode ter certeza, a minha equipe vai ser uma equipe técnica, que vai trabalhar e vai honrar aos nossos trabalhos e deveres. Isso é muito importante, eu espero, né? Qual que a senhora prefere? Uma porta aberta e dizendo a verdade ou uma porta fechada mentirosa? Porta aberta e falar a verdade, né? É isso. Por isso que eu falo, hoje não mesmo. tem aquela concepção, tem que ser mulher. Não, tem que ser bons políticos, boas pessoas que tenham uma direção. Claro que é importante ter mulher, né? Esse é um espaço que há necessidade desse espaço, né? Das mulheres. Né? Elas abrirem a visão, de confiar na mulher, trabalhar com a mulher, acreditar na mulher. Mas hoje, sendo homem ou mulher, desde que tem, né, uma missão, que tenha compromisso com a sociedade, é a mesma coisa. Entendeu? Porque não adianta ter uma mulher lá que não tenha compromisso. Com certeza. Não adianta ter uma mulher lá que não tem compromisso com as mulheres. Não. Então eu acho, homem e mulher, hoje tem essa missão de homem e mulher, mas eu acho que na política tem que ser direitos iguais. Concordo. Direitos iguais. Diante. Nós mulheres queremos direitos iguais. Respeitar uns aos outros. Não me interessa se é mulher ou se é homem. Senhora Marta, em meu nome, Sérgio, esquina 62, em nome da minha esposa Andréa Liz Silva de Souza, eu comprometo a estar ajudando vocês, orientando, orientação qual eu tenho que ter da sua pessoa, é lógico, mas orientando o que eu quero dizer, às vezes numa busca por alguma defesa da mulher, né? E lógico que é um prazer muito grande a gente estar falando,
conversando. Inclusive, eu quero aprender muito. Por quê? A gente acha que sabe e não sabe nada. Isso é verdade. A gente aprende com criança, aprende com um idoso, com um velhinho. Eu tenho um casal de velhos, de pessoas velhinhas que me ama no meu convívio. E até soltei uma publicação agora. Uma mulher que é firme, é garra, ela mantém toda a casa. Ela teve já 65 anos de matrimônio. Eu tive que ir no casamento dela com o maior carinho, a dona Ilka, e de 60 anos, e agora 65 anos junto. O senhor vem no aniversário do Nestor, de 84 anos, perdão. Tive que ir, fui no aniversário, e é uma graça de pessoa. Lúcida, sabe tudo que está falando. E para mim é muito importante, porque eu fui criado por uma família, de fato, com educações. E hoje eu estou aqui, conversando com a senhora, agradeço muito, quero conversar mais, quero ter essa experiência. Não estou aqui pedindo a senhora voto, não estou aqui pedindo a senhora para estar do meu lado. As minhas portas, ela não vai se fechar, ela vai sempre abrir, porque o mundo é redondo, nós demos muitas voltas. E as mulheres de Aparecida, pode ter certeza, elas têm que se apoiarem. Porém, quando não se sente confiança em apoiar, pelo menos apoia quem vai lutar por vocês. Eu deixo esta mensagem. Aqui eu estou com uma pessoa muito importante, que é a senhora, a primeira enfermeira mulher nos anos 80 em Aparecida de Goiânia, e atual presidente do conselho, né? Não, eu sou conselheira. Né? Conselheira, atual conselheira, e já foi presidente do conselho, né, da igualdade racial, o qual nós temos muito apreço e respeito. Eu agradeço essa oportunidade, viu, Sérgio? Eu não te conhecia, né? A gente trabalhou no mesmo lugar, né? Que foi na Fundec, eu não sabia, né? Eu não sabia, né? E trabalhando com eu pessoas primeiro, excelentes, né? Cheguei primeiro, depois ele chegou, né? Mas eu fico muito feliz, né, de você ter me convidado. Aproveitar esse mês da mulher, né? Desejar a todas as mulheres aqui Aparecida, né? Que elas possam, né? Ser abençoada por Deus, que tenha capacitação, orientação de Deus, né? E que nosso próximo agora, o próximo ano agora, seja, que está começando agora, né? Seja de muita vitória. Agradecer a Rosângela, que não teve a oportunidade, menina, né? Rosângela é minha menina, ela começou... Ela é uma pessoa de garra. Nossa, Deus. Muito pulso firme. Eu acho bonito isso. Eu trabalhava na campanha política, e eu precisava de uma pessoa, né, para me ajudar a viajar comigo, né? E aí eu fui na igreja e conheci a mãe dela na igreja. Aí a mãe dela falou: eu tô com a minha filha, eu preciso arranjar um serviço para ela. Sabe, não tem onde arrumar, não? Eu falei: eu tô precisando de uma menina para viajar comigo, né? Eu falei: não tem compromisso? Não tem não, ela tem 2 filhas, mas tá pequena, eu fico com as meninas. Foi então, vou pegar ela, como diz o outro, para viajar comigo. E convidei, levei a Rosângela para trabalhar comigo. E nós viajamos esse estado todo, sabe? Aí inclusive, a Rosângela, quando criou a superintendência da mulher aqui em Aparecida, o Maguito pediu que eu indicasse as pessoas, e eu indiquei a Rosângela. E ela firme, né? Aí eu peguei e falei: Maguito, eu vou indicar, e eu precisava da superintendente e de uma secretária. Eu indiquei ela. E até hoje, né? É o meu orgulho. É meu orgulho, viu? É uma pessoa abençoada. E hoje ela é presidente do conselho, né? Ele ia indicar eu, mas eu não quis. Daí eu falei: não, Rosângela, você vai no meu lugar. E foi uma escolha maravilhosa. Eu vou confessar para a senhora que a mulher, ela tem um olhar especial. A minha esposa, minhas filhas, quando elas querem algo, só delas olhar pra gente, que seja ela sorrindo, que seja ela com semblante fechado, você já sabe o que ela quer. Muitas das vezes, você chega em casa cheio de problema. E a mulher tá ali também, cheia de problemas. Mas quando você deita e você tem ela no seu colo, é quando você se sente melhor. Então fica aqui meu especial feliz mês das mulheres, falando a vocês, mulheres, que não desista das suas lutas, não desista dos seus objetivos, para que vocês possam conquistar uma autarquia maior, principalmente com a ajuda
da Marta, que está aqui ao meu lado. Muito obrigado por vir aqui. Vem com o Sérgio, esquina 62, esse bar maravilhoso. Amei. Viu? Família, que tem os melhores petiscos Tô vendo aí, e bebidas. Muito bonito, viu? Nossa Deus, eu amei chegar aqui. Olha que eu não sou de bar não, viu? Eu amei aqui, viu? Aqui é um ambiente totalmente familiar. Fica as considerações finais para a senhora à vontade. Eu quero agradecer a você, viu, Sérgio? A você, Obrigado. a Bruna, né? A Rosângela também, né? Por dar essa oportunidade de falar. É muito bom a gente falar. É muito bom falar para pessoas que ouvem a gente e que não fica só com você, né? Que fica, né, passando para as pessoas. Eu sei que esse podcast vai estar no ar algum dia, eu não sei, né, que ela falou comigo, mas eu quero sucesso para você, sucesso para a Bruna, e que as bênçãos de Deus caia sobre você e sua família. Obrigado, e dizer mais, a Bruna é minha sucessora. Oh, glória, A amém. Bruna é uma futura defensora em Aparecida de Goiânia das mulheres. Ela já defende, mas eu tô falando com fé em Deus, a Bruna vai se tornar uma grande mulher dentro de Aparecida de Goiânia. Pode contar comigo para trabalhar com essas mulheres aí, enquanto tiver vida, né? Eu sempre falo para as mais jovens, eu tô indo, e vocês estão vindo, e pode contar comigo. Deus viu? nos prepara para a gente cuidar colocar dessas mulheres. pessoas certas no nosso caminho. Obrigado. Eu agradeço. Muito bom. Seja sempre bem-vindo à casa e vamos ter outras oportunidades. Com certeza.